Olá, bem-vindos ao Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidências, onde nós vamos ministrar o curso entre outros cursos, o curso de Saúde Baseada em Evidências, que já é bem experimentado nesse Brasil todo, que tem uma aprovação quase universal. E nós temos a honra de contar com praticamente a mesma equipe que vai trabalhar conosco e agora com mais celeridade, com mais síntese, com mais didática e com mais dedicação, se é que isso é possível, que a gente faz dessa atividade a mais importante das nossas vidas. Hoje nós vamos falar então do contexto histórico, como é que está essa história de saúde baseada em evidências. A gente sempre falou de medicina baseada em evidência, agora nós estamos falando de saúde baseada em evidências, porque esses conceitos se aplicam a outras áreas, além da medicina, a enfermagem, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia e assim sucessivamente a odontologia, não é? Nós temos aqui docentes, inclusive, de todas essas áreas, não é? É uma oportunidade única para que você, com 1 hora ou 2 por semana, se inteire de todo o contexto e da prática, da teoria e da prática da saúde baseada em evidências, não é? Então, vocês vão ver no histórico dessa aula, não é? As implicações e a barbárie que era a prática da saúde no passado, e por que não dizer ainda no presente, se você não tiver apego aos princípios que vão ser externados aqui, de eficácia, eficiência, efetividade, segurança, ética e etc., né? E essa coisa já é antiga, já está na hora de todos se apoderarem desses conhecimentos para ter uma saúde de melhor qualidade. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Álvaro Atala, sou professor titular de Saúde de Medicina baseada em Evidências da Unifesp e da disciplina de Medicina de Emergência. E também coordeno a pós-graduação em Saúde baseada em Evidências aqui da Unifesp, o programa de pós-graduação, e sou diretor, fundador do Centro Cochrane do Brasil. Toda a equipe da Cochrane vai estar aqui participando desse curso com muita alegria para ser útil a vocês. Então, para começar, né, o que é saúde baseada em evidências? Existem várias definições, eu vou dizer algumas definições minhas aqui. Uma delas é essa, né, que é o elo entre a melhor ciência disponível e a melhor prática clínica possível, não é? Como vocês veem no slide. Na realidade, eu estava presente no board da Rockefeller quando se criou esse nome e eu sugeri que fosse medicina baseada na melhor evidência existente. Seria uma espécie aí de maybe medicine, né? Mas os ingleses preferem usar quanto menos palavras, melhor. Mas isso cria problemas até hoje, como vocês vão entender no decorrer desse curso. E essa história do que é medicina baseada em evidências é muito antiga. A preocupação com o que é ciência, né? E a definição que eu gosto de ciência é a metodologia de transformar fenômenos em números, não é? Então, isso já é bem antigo, não é? E, particularmente para condutas na área da saúde, é preciso que existam comparações adequadas, imparciais e competentes, não é? Com metodologia respeitável. Então, já em 1753, o James Lind, que era um médico da Marinha Inglesa, muito preocupado com o fenômeno de que 50% das tripulações dos navios da Marinha Inglesa iam para o alto mar e 50% não voltavam, porque morriam de escorbuto, né? Então ele se interessou para resolver o problema do escorbuto e ver o que poderia fazer com ele. E o James Lind, então, fez aquilo que vocês irão aprender a fazer, a interpretar e a utilizar nesse curso. Ele fez uma revisão sistemática sobre
o escorbuto. O que se faziam, né, em termos de tratamento do escorbuto? Pois bem, ele verificou que havia autores que tratavam o escorbuto com azeite, outros com vinagre, né, outros com suco de lima, outros com suco de limão, e resolveu fazer então um ensaio clínico, o primeiro ensaio clínico da história da medicina, quer dizer, comparando essas alternativas, e criou um placebo fantástico que foi a água do mar. Então, ele pegou indivíduos com escorbuto, coisa que não faltava na Maria Britânica, não é? E testou o uso de suco de lima, limão, azeite, vinagre e água do mar. E todos que receberam suco de lima e limão se curaram. Pois é. Esse fenômeno, né, que ele observou foi talvez uma das maiores descobertas, uma das conhecimentos mais estratégicos para o Império Britânico na época, se tivesse juízo, né? Se levasse para a prática esse conhecimento, pois estaria curando, né, evitando a morte de metade dos tripulantes dos seus navios que rodavam o mundo todo num império onde o sol nunca se punha, né? Que ia desde a Europa até lá na Ásia, não é? Pois bem, essa informação levou 50 anos para ser incorporada ao sistema de saúde das tripulações dos navios ingleses, né? James Lind mandou isso para a rainha da Inglaterra, para o almirantado inglês, mas demorou muito para que isso fosse implementado. Essas coisas vocês vão ver no decorrer desse curso, que esse tipo de gap entre o conhecimento e a prática continuam acontecendo até hoje. E esse é mais um motivo para você fazer esse curso, porque de repente você fica 30 anos atrasado em relação ao conhecimento existente, e nós vamos dar exemplos sobre isso que ainda acontece hoje em dia, não é? Então, esse foi o primeiro ensaio clínico controlado randomizado duplo cego, que é a base da medicina baseada em evidências, estudos comparativos, né? Os nomes são os mais diferentes. O Obamacare chamava estudos de efetividade comparativa, não é? E, na realidade, o que é efetividade comparativa? Se não comparar de maneira adequada se um determinado tratamento é melhor do que outro. Então, os ensaios clínicos são fundamentais e vocês vão ter um módulo de 5 aulas sobre ensaios clínicos aqui nesse curso. Mas veja, 50 anos depois desse trabalho pioneiro histórico do James Lind, se encontra ainda na literatura esse artigo aqui de 1754, quase 50 anos, que falava sobre uma doença ainda moderna, né, aqui no Brasil, sangria para a febre amarela. Imagina se alguém fosse sangrar os pacientes que estão tendo febre amarela hoje no Brasil. Mas o autor, o Roche, dizia assim, olha, nunca antes eu experimentei tamanha sublime satisfação como eu sinto agora contemplando os sucessos dos meus tratamentos. Graças a Deus, de uma centena de pacientes que eu visitei ou prescrevi, né, a sangria no dia de hoje, eu não perdi nenhum, não é? Então preste bem atenção, se você ainda não ouve frases como essa nas enfermarias do seu hospital, nas conversas com seus colegas, não é? E veja quanto tem de fenômenos aqui, de fatores que inibem o pensamento e o raciocínio humano, que embotam o raciocínio. Nunca antes eu experimentei tamanho sublime satisfação que eu sinto contemplando os sucessos, né, o meu sucesso dos meus remédios, não é? Autocomiseração, né? Graças a Deus, põe Deus no meio, né? De uma centena de pacientes, ele tratou 100 pacientes num dia, tem um interesse econômico por trás disso, né? Daqueles que eu visitei, eu prescrevi, hoje, eu não perdi nenhum. Hoje, portanto, meu tratamento foi bem sucedido. Está aí também uma ausência de conhecimento da definição de desfecho. Nós vamos bater nessa tecla de definir adequadamente os desfechos para saber se uma coisa é melhor do que outra, que ferramenta você usou, não é? Com que comprovação você tem que aquilo funciona. Como é que você checou aquele desfecho, se foi cego ou não, e assim por diante. Então, o que diz esse
essa afirmação do Roche? A importância do embotamento humano pela emoção, pelo interesse, pela fantasia, não é? E com isso a razão vai ficando para trás. E também o desconhecimento, a ignorância, né? Que eu fui para essa área depois de já ter ganho um dos maiores prêmios da pesquisa brasileira, que era o Prêmio LAF de Medicina, dado por 110 pesquisadores brasileiros, porque eu me achava, mesmo ganhando o prêmio, muito ignorante, não é? E fui aprender essas coisas que nós estamos já há uns 20 anos espalhando pelo Brasil e pelo mundo. E espero contar com a sua participação e que você tenha a mesma impressão que os mais de 30 mil alunos que nós tivemos expressam sobre esse curso, não é? No seu grau de satisfação, que é maior que 95%, e a recomendação para o melhor amigo de 99% dos alunos. Então, eu aprendi nos Estados Unidos, quando eu fui estudar essas coisas lá, que as pessoas falavam muito uma frase: você está sendo muito emocional, você precisa ser racional, não é? Mas para ser racional, é preciso que a gente se eduque para isso. Como é preciso que a gente se eduque para fazer boa ciência e deixar de comprar fantasias que atrapalham mesmo a vida humana até hoje, né? Se for ver, a vida humana é até dos animais, né? Há poucos dias entraram no zoológico na França e mataram com 4 tiros um rinoceronte para tirar o chifre do nariz do rinoceronte, porque aquilo fazia bem para a saúde, era afrodisíaco, coisa desse tipo. Na China, matam os tigres que estão em extinção porque acreditam que o osso, né, é afrodisíaco, né? E mais recentemente na África, né, começaram a dizer que os ossos dos albinos, das pessoas albinas, eram bons para a saúde, e começaram a atazanar a vida das próprias pessoas albinas. Então, não tem dúvida nenhuma que a saúde baseada em evidências e a medicina baseada em evidências são uma espécie de escape da barbárie da história do homem. É um processo civilizatório que eu gostaria que você nos acompanhasse. Bom, e a gente tem que tomar muito cuidado na medicina, porque o instrumental que nós utilizamos, não é? Olha aí, material para amputações usados na Guerra da Secessão Americana, né, quando se descobriu a ação do iodo, né? Aqui à direita, os bisturis que foram usados durante 2000 anos para fazer sangria, não foi só para febre amarela, não, se usava bisturi porque se achava que tirando o sangue tirava a doença junto, não é? Tirava os maus fluidos de dentro do corpo do indivíduo, não é? As mulheres com eclâmpsia foram sangradas durante 2000 anos na história da medicina. Uma barbaridade, não é? E há uma descrição em papiros que mostra que o sujeito vai tirando o sangue, ele escreve, vai tirando, até que a paciente tem uma convulsão por falta de hemoglobina, de oxigênio, e morre. E sem nunca ninguém se perguntar se isso fazia mais mal do que bem. Não é? Então, a medicina baseada em evidências, a saúde baseada em evidências, visa melhorar, né, a tomada de decisão para que você acerte mais e erre menos, não é? E que a nossa prática em saúde faça mais benefícios do que malefícios aos nossos pacientes. Isso vale para toda a área da medicina, e nós, como vocês vão ver nesse curso, nós já estamos levando isso há uma década para o direito brasileiro, o direito à saúde baseada em evidências, mas se aplica a veterinária baseada em evidências. Eu não quero que eu que gosto muito de cachorro e tenho uma meia dúzia, eu não quero que nenhum deles seja tratado com base em axiologia, né? Eu quero que eles sejam tratados, eles têm todo o direito de ser tratados com base na melhor evidência. Então nós temos que ter uma veterinária baseada em evidências também, uma enfermagem baseada em evidências, uma saúde em geral baseada em evidências. Como vocês vão ver aqui também, nós já estamos formando bibliotecárias baseadas em evidências. E isso dá um upgrade em qualquer serviço de saúde de qualquer lugar do mundo.
Então, o que nós temos que responder, o objetivo da saúde baseada em evidência, é responder se essa conduta que eu vou tomar, seja ela preventiva, terapêutica, profilática ou de propedêutica, né, para se pedir testes diagnósticos complementares, se essa conduta trará mais benefícios do que malefícios para o meu paciente. Porque vocês vão ver, não basta estar publicado, vocês vão ter aqui módulo de avaliação crítica da literatura médica. Por quê? Porque se publica muita coisa que não se confirma, que não tem qualidade, que não tem competência e às vezes que não tem, o mais frequente, não tem isenção, né? Não tem imparcialidade, que é um dos princípios fundamentais da Cochrane. Então, essa conduta trará mais benefícios do que malefícios para o meu paciente. Isso vale para todo mundo, vale para o paciente, essa informação, vale para o profissional que cuida dele, vale para o hospital onde você trabalha, vale para a Secretaria da Saúde, né, onde você trabalha, vale para o Ministério da Saúde, vale para a Organização Mundial da Saúde, onde a colaboração Cochrane tem um assento na Assembleia Mundial da Saúde exatamente para fazer isso, para que a Organização Mundial da Saúde possa expressar sua opinião com embasamento científico, para não ter que depois se arrepender e dizer e deixar de dizer o que já disse, não é? Pois bem, esse é o Louis Pierre Charles Alexandre Louis, um grande clínico de Paris, a cidade luz, né? No século XIX. O Louis estava cheio dessa história de fazerem sangria em todo mundo, para tudo quanto é doença, né? Para tirar os fluidos ruins de dentro do indivíduo, né? Então, ele escreveu um artigo dizendo que critérios você teria que procurar num artigo de medicina para dar crédito para aquilo, para dar algum valor para aquilo, para você incorporar a sua prática, né? E o Louis então escreveu que, olha, só leve a sério um artigo se tiver observação cuidadosa dos desfechos clínicos. Veja que o pessoal se perde na definição de desfechos até hoje. História natural dos controles não tratados. Tem que ter grupo controle para dizer que uma coisa é melhor do que outra, né? Se tiver um sorvete vermelho e um amarelo e oferecer para uma criança e falar para ela que são iguais, ela fala, não, eu quero experimentar para ver se um é melhor do que o outro, para comparar. Se você não comparou, não dá para dizer que ninguém é melhor que ninguém, tá certo? Depois, a definição precisa da doença antes do tratamento. Eu não posso confundir icterícia da febre amarela com icterícia da hepatite A ou da hepatite C. Os prognósticos, as doenças são diferentes e, obviamente, eu tenho que estudar pacientes que têm a mesma doença. Observação cuidadosa dos desvios do tratamento proposto, ou seja, tem que ter um protocolo terapêutico, né, para o grupo de experiência experimental e para o grupo controle. Então, tudo isso, essa metodologia, ele já pedia lá em 1834. É provável que grande parte dos congressos médicos atuais em qualquer lugar do mundo, se você procurar esses 4 itens, em mais da metade deles você não irá encontrá-los, né? Então, são evidências de má qualidade. Não é à toa que as revisões Cochrane que nós fazemos, e vocês vão ter um módulo de revisão nesse curso, não é? Elas partem de uma pergunta, se faz uma busca na literatura, se encontra 1000 citações ou mais, e a gente separa o joio do trigo e acaba somando numa meta-análise, aproveitando, em outras palavras, menos de 10 artigos, 4 ou 5 artigos. Quando a gente encontra isso com qualidade, a gente fica feliz, não é? E você vai aprender a fazer essa filtragem da informação da literatura no decorrer desse curso. Muito bem. Então, o Louis não só escreveu esse artigo, como ele fez vários ensaios clínicos usando sangria comparado com o grupo controle em erisipela, em amidalite, em pneumonia, em várias doenças, e verificou que a sangria não fazia coisa nenhuma. E praticamente tirou a sangria do arsenal terapêutico na Europa e nos Estados Unidos, pelo menos.
A gente vê ainda hoje que tem gente que volta aí, que pega, tira o sangue do sujeito, injeta no músculo, etc. Né? Ou seja, está voltando a 1834. Né? Está voltando 200 anos para trás. Não é? É uma medicina de 200 anos atrás. Então isso é muito importante, que você saia desse rebanho que é movido pela ignorância, não é? Você se diferencie profissionalmente, é isso que esse curso se propõe, é isso que esse curso se propõe.